Deus. Nós não estamos chegando à presença de qualquer humano, de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. Nós não estamos chegando diante dos nossos patrões. Nós não estamos chegando diante dos nossos familiares. Nós estamos chegando diante do Deus eterno. Nós não estamos chegando diante de nenhuma autoridade humana. Nós estamos entrando diante da presença daquele que é a autoridade celestial. Então, por isso, nessa noite, você com muito temor e tremor vai se enchendo da presença do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Você acabou de dizer só para te adorar e fazer seu nome grande. Será que isso é real? Será que isso é real? Então, se é real, fala isso nessa noite. Se isso é real, expressa isso neste momento com mais vontade, com mais verdade. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor passam sobre a terra, procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quando ele diz em espírito, porque tem que estar ligado ao Espírito Santo de Deus. E quando a palavra diz em verdade, é porque não pode haver mentira naquilo que nós proclamamos e dizemos e professamos. Se alguma canção que você cante aqui é uma mentira, então não cante. Se ela não é real na sua vida, então não precisa cantá-la. Se alguma palavra que você está dizendo, ela não é real na sua vida, então não diga, porque ela não está chegando ao Senhor. Eu convido você a falar palavras que realmente estão no seu coração. Eu convido você a falar canções, a professar canções, a declarar canções que realmente estão no seu coração, que realmente faz parte da sua vida. Jesus está aqui nessa noite. Jesus está aqui nessa noite. E toda vez que eu estou na presença de Deus, seja no meu secreto, ou seja diante de pessoas, eu falo, Deus, é com muito temor e tremor que eu me chego até ao Senhor. Eu quero, Senhor, que as minhas palavras cheguem até aos seus ouvidos. Eu preciso, Deus, que as minhas canções cheguem até os seus ouvidos, que ultrapasse qualquer, meu Deus, telhado, qualquer teto, meu Deus, que ultrapasse os céus e chegue até as regiões celestiais. Eu vou te dar 1 minuto apenas para você fazer o melhor, seja você aqui ou seja você na sua casa. 1 minuto não é o suficiente. 1 minuto não é o necessário para nós, mas talvez é o tempo que você precisa para você começar a entrar na presença do Senhor de forma espontânea, não porque algum ministro está falando para você cantar ou fazer. Então, neste momento, eu convido você a parar de ter má vontade de estar na presença de Deus e ter muita vontade de estar, porque o tempo está se acabando. Eu convido você, enquanto é tempo, você se achegar diante de Deus. Abra sua boca agora. Abra o seu coração, não rasgue as suas vestes, como diz a palavra do Senhor em Joel, mas rasgue o seu coração. Se achegue até na presença de Deus. Isso, abre a sua boca e adore ao Pai. Abra a sua boca e adore a Deus. Fale alguma coisa real e verdadeira para Deus nessa noite. Oh, amado Deus, amado Pai, nós estamos em sua presença aqui nessa noite, e nós estamos aqui para crescer em Ti, nós estamos aqui para crescer na fé no Senhor. A Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então isso quer dizer para mim, isso, meu Deus, quer dizer para nós, que o Senhor, meu Deus, não nos ouve, o Senhor não interessa por aqueles, meu Deus, que o Senhor não vê que há fé neles, porque se nós não cremos, se nós não temos fé, então não é no Senhor que nós cremos, não é em Ti, não é ao Senhor que adoramos, não é ao Senhor que louvamos. Por isso que a Sua palavra diz que não agrada ao Senhor aquele que não tem fé em Ti, Deus. É impossível agradar ao Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui e pedimos
pedimos ao Senhor que acrescenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Não podemos perder a nossa fé, não podemos perder a alegria da salvação que há em nós. E quando perdemos a alegria da salvação, consequentemente perdemos a fé, deixamos de crer. Isso nós não queremos, Deus. Isso não pode nos acontecer, Deus. E é por isso que nós estamos aqui neste RCE, aqui nessa noite. Alguns aqui, e a maior parte em suas casas. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha falar com a gente profundamente. Venha falar com aqueles que estão aqui, venha falar com aqueles que estão em casa. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha tocar no coração deles. Toda palavra diabólica em nossa mente, em nosso coração agora, em nome do Senhor Jesus. Silencia, meu Deus, toda postura errada, todo pensamento, toda razão humana, seja eliminada agora, em nome de Jesus. E que nós venhamos legalidade ao Espírito Santo de Deus e fechar todas as brechas que foi dada a Satanás em nossa mente, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor venha nos abençoar aqui nessa noite. E que possamos sair daqui neste RCE, cheios da palavra do Senhor. Cheios da palavra do Senhor, que produz em nós a fé que precisamos. Aquilo que precisamos para vencer. Aquilo que precisamos para romper. Aquilo que precisamos para crer. Aquilo que precisamos para ter maturidade. Aquilo que precisamos para ser vitoriosos, aquilo que precisamos para nos dar, meu Deus, forças para superar o dia mau. A sua palavra é a única maneira que nos produz isso. E nós te pedimos que a sua palavra seja, meu Deus, venha sobre nós de uma maneira tremenda aqui nessa noite. Venha penetrar em nosso corpo, penetrar em nossa carne, juntas, em nossa alma, profundamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quem está feliz, diga amém. Amém. Pode estar sentados. Eu estava com saudade de vocês, tudo bem? Ixi, é frio ou é preguiça mesmo? Ou é o diabo? Qual dos três argumentos? Estão bem? Amém? Quem está feliz, diga amém. Quem está feliz de estar aqui neste culto, diga amém. Eu estou muito feliz. Eu não gosto de perder uma oportunidade de estar na casa do Senhor. Domingo, eu fico doida para chegar domingo, que é o dia que eu trago a minha família e fico aqui praticamente o dia inteiro. Elas já estão aí. Está lá na Gi, né, Gi? Hã? Ah, tá lá, porque né, se ela ficar aqui, se a Emily ficar aqui, eu não prego, né? Então, assim, a gente tem que fugir com ela, porque eu e ela somos expulsas no dia que a gente está no culto juntas. Eu queria que você abrisse, sem muitas palavras delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos. Os pastores, dia de terça-feira, né, junto com o pastor Keis, está falando sobre fé. E eu concluo nessa noite falando sobre fé. Pastor Euquias está em Lavras hoje, no seminário.
Daqui a pouco ele está chegando aí, de volta, rapidinho. E eu estou aqui, quando ele fala para mim isso, é para eu ministrar, só Deus sabe, como que eu tremo e temo por pregar. Eu não acho isso uma brincadeira, não acho isso fácil, não acho isso um hobby, não acho isso confortável, sinceramente. Por isso que eu falo que é muito temor e tremor para poder pregar a palavra de Deus. Queria que você abrisse então Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, e vamos falar um pouco de Jesus com seus discípulos. Nós estamos aqui, no RCE, alguns em casa, uma pouquinha parte aqui, infelizmente. E vamos falar um pouquinho sobre fé em Cristo Jesus, fé na palavra de Deus, Crer na palavra. Quando nós perdemos isso, é perigoso demais, é muito complicado. Vamos lá entender um pouquinho sobre a história de Jesus, com seus discípulos neste momento difícil. Lá a partir do versículo 35, algumas traduções diferentes da minha, viu? A minha é a King James, alguém deve estar com a NVI, com a Viva. Então diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? Preste atenção nessa parte. Ou você lê a palavra, ou você presta atenção em mim. Se você ficar prestando atenção quem está andando do seu lado, você não vai entender. Amém? Olha o que Jesus disse para aqueles homens. Aqui, ao mar ele disse: aquieta-te. E o vento cessou e houve calmaria. E Jesus disse aos seus discípulos: por que vocês são tão temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Quero que você feche seus olhos, eu vou fazer uma oração por você, amém? Senhor Deus e Pai, nós lemos a sua palavra, que é tão especial, ela é tão rica. Meu Deus, a palavra do Senhor transforma a vida de um homem que não vale nada, de um homem que aos olhos, meu Deus, da sociedade, não tem mais jeito. E é essa pessoa como eu, como todos nós que estamos aqui em casa, que a sua palavra vem e transforma. E nós estamos aqui diante dessa palavra, simples e rica. Meu Deus, eu não tenho muito o que acrescentar, porque a sua palavra já tem tudo acrescentada, não precisa da minha opinião. Mas eu estou aqui simplesmente como mediadora da sua palavra, como, meu Deus, uma pessoa que vai passar aquilo que está interpretando ela aqui, o Senhor com seus discípulos, para os seus filhos entenderem melhor. Por isso, meu Deus, eu peço que os ouvidos dos seus filhos sejam abertos. Os que estão em casa agora, que às vezes está até com televisão ligada, não estão se importando para o que está acontecendo, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha abençoar aqueles que estão aqui, venha repreender toda falta de atenção, toda falta de interesse para com a sua palavra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ache em nós, em nosso meio, pessoas, meu Deus, que desejam ouvir, conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. E que nós venhamos ser encontrados e achados, e que a sua palavra venha diretamente para nós, e que a sua palavra mude a nossa vida e a nossa história. Hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou ser muito breve aqui, não precisa da gente ser longos,
Mas eu quero falar um pouquinho daquilo que eu entendo dessa palavra. Eu não estou aqui como uma professora de teologia, porque eu não sou. Mas toda vez que eu vou ler a Bíblia, vou estudar a Bíblia, eu simplesmente não abro e leio, e eu não entendi, eu fecho. Não, quando a gente vai ler a palavra de Deus, né? Não é assim, Renata? A gente aprende isso quando a gente começa na fé, né? A gente tem que pegar um caderno, não é assim? Um caderninho do lado. Quem faz isso? Levanta as mãos. Um caderninho do lado, a Bíblia e o dicionário. Se possível, tem que ser o dicionário bíblico, né? O dicionário Aurélio para a gente não adianta nada. O dicionário bíblico. E, se possível, melhor ainda, é quando você tem umas 3 versões de Bíblias diferentes. Esse é o estudo bíblico que você faz. Porque aí você vai pegar leituras distintas, que aí você vai analisar, e você vai pegar palavras, e você vai olhar, então, no dicionário bíblico, lá no grego, o que significa, na época, o que acontecia. E quando eu fui estudar essa palavra, que eu fiquei apaixonada. Eu sou apaixonada com a Bíblia, eu sou apaixonada com a palavra de Deus. Ai de mim, se não fosse Jesus, ai de mim, se não fosse a palavra de Deus, que vem e que me corrige, e que me quebra, e que vai lá e me faz de novo, que aí eu preciso, mais uma vez, ser quebrada, vai lá e me reconstrói de novo. Ai de mim, se não fosse essa palavra que me desse sustentação, me fizesse permanecer de pé, me desse o direito e a certeza da promessa, não é assim? Porque se a gente não tiver a certeza da promessa, qual razão seríamos nós amar Jesus? Nós temos a certeza da promessa, que nós estaremos com Ele na glória, que nós teremos uma vida em abundância. E quando eu comecei a ler sobre isso, foi um momento muito complicado para mim, porque talvez as pessoas acham que pastores não têm problema, né? Que vida de pastor é muito fácil, é muito tranquila. Vida de pastor é muito bela, muito simples, muito glamour, e não existe isso, né? Eu glorifico a Deus por ser uma pastora, eu glorifico a Deus por estar num lar de pastores, por fazer parte de um lar de pastores. Minha família, minha mãe, meu pai, muitos aqui sabem disso, eles não nasceram num lar evangélico, muito menos eram pastores. Mas Deus, esses dias eu e o Kia estavam conversando isso pela madrugada. Deus, vai entender Deus, né? Tem gente que fica bravo, vai perguntar para Deus. Mas Deus achou lá de fora uma família que, pelo contrário, não tinha nascido no lar cristão, tinha nascido no lar idólatra, né, problemático. Deus encontrou essa família lá em Juiz de Fora e falou: vou fazer deles todos pastores. E foi assim que Deus fez a minha família. Não nascemos num lar de pastores, mas todos se tornaram pastores. Deus quis assim. Deus nos escolheu, Deus nos achou corações dispostos. E aí, quando eu vou ler a palavra do Senhor, foi num momento complicado que Deus veio trazer essa palavra de certeza para mim. Nós somos filhos de Deus, mas às vezes vivemos muita incerteza na nossa vida. Não é verdade? Incerteza nos nossos relacionamentos. Às vezes, quantos relacionamentos que você entra e não dá certo, até casamento mesmo, aí você casa, não dá certo, divorcia, é um trauma, né, que se agarra no coração, é uma tristeza no coração, parece que aquilo vai ser uma dor, uma cicatriz que nunca mais vai ter, uma ferida que nunca mais vai ter cura, nunca mais vai cicatrizar. São relacionamentos que a gente entra errado, são coisas que acontecem na nossa vida que é ruim, decisões que a gente toma. E quando eu me deparei com a palavra do Senhor dizendo, Jesus ensinando os seus discípulos a crer. E esses dias também conversando com meu marido, a gente conversa muito sobre a palavra de Deus. Temos altos papos com a palavra de Deus, que é muito bom, eu aprendo muito com ele. E o Kias falando para mim, um dia ele fez uma pergunta para mim, e ele falando: meu amor, o que você acha
que é o pecado que é para a morte. E a única coisa que veio na minha mente é a falta de crer, não crer em Deus, não ter fé, porque a Bíblia diz que é impossível. É impossível. Gente, imagina uma situação que para Deus, nada para Ele é impossível. Nada para Deus é impossível. Mas há uma situação que para Deus é impossível. Não adianta você querer se chegar perto dele se você não crer nele. Não adianta você clamar pelo nome dele se você não crer nele, se você não ter fé nele. Então a gente conversando sobre a palavra de Deus, numa das minhas madrugadas, logo no início da pandemia, a Johanna passando muito mal, no inicinho, e eu ali em silêncio em casa pela madrugada, sem saber o que fazer, ela não tinha febre, ela não tinha nada, minha filha estava normal, simplesmente pela madrugada a Johanna parecia que ela não respirava direito. E eu falava, isso não é normal, isso não é Covid. A menina estava pulando, de repente deitou e começou aquela falta de ar desesperada. E eu peguei minha filha, ela já teve coqueluche, né? E aqui as mães que sabem como é coqueluche, né? Terrível. E ela já teve no passado coqueluche. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. E eu peguei a minha filha, levei com ela para fora de casa, era 5 horas da manhã. Muito frio, muito frio. Cobri, enchi ela de cobertores, deixei só a cabecinha, o rosto dela para o lado de fora, para ela ficar do lado de fora, eu e ela do lado de fora, receber aquele vento, né, da manhã, das 5 da manhã, que é o vento puro, né? É o vento mais puro que tem esse horário, de 5 às 6 da manhã. Aquele vento limpo, aquele ar limpo, para minha filha receber aquele ar limpo, aquele vento, para ela respirar melhor. E ali eu orando por ela, falei, Deus, o Senhor tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque é muito complicado uma situação como essa, né, que a gente está vivendo, e a gente sentir que algum mal poderia estar chegando dentro da nossa casa. O problema, a minha mente foi assim, meu Deus, nessa pandemia que nós estamos vivendo, nessa dificuldade financeira que todo mundo está vivendo, nós estamos vivendo, e aconteceu alguma coisa pior dentro da nossa casa agora, nesse momento. Agora não, Deus, tem misericórdia. E ali eu fui da madrugada para o dia amanhecendo com ela ali, orando e louvando a Deus na sala, orando com ela nos meus braços. E aí chegou no dia seguinte, ela já estava bem, e eu fui então ler a palavra de Deus. E foi aí que Deus estava falando comigo na palavra. Jesus disse para os seus discípulos assim, depois de um dia, né, de muito trabalho, eu não sei se vocês já leram o anterior do verso, né, deste capítulo 4, Jesus estava fazendo milagres, não é? Jesus então já tinha feito milagres. Jesus passou pela multidão, Jesus foi curando enfermos, pessoas que estavam enfermas, Jesus já tinha passado, né, por aquela multidão, curando todos eles ali. A Bíblia diz que a multidão acompanhava Jesus. E a Bíblia fala então que naquele ponto, Jesus parou. Naquele momento, Jesus parou, já estava cansado, né? Quando você vai estudar a Bíblia, você vê professores, né, teólogos dizendo que Jesus já estava muito cansado nesse ápice. Já era tarde, de um dia de trabalho, a multidão atrás dele, ele pregando em parábolas para aquela multidão entender o que Jesus estava dizendo. Jesus, então, também ali fazendo milagres, Jesus cansado, parou, falou com seus discípulos, vamos entrar no barco, vamos para outra margem do rio. Olha o que Jesus disse, vamos para outra margem do rio. Uma palavra foi lançada, Jesus disse, vamos para outra margem. Entraram no barco. No momento que eles entraram no barco, estudiosos dizem que naquele ponto da Galileia, aonde Jesus ia atravessar, todo ano há um fenômeno, até hoje, naquele ponto, há um fenômeno natural, da junção do mar da Galileia com outros mares, e aí começa
ventos, tempestades imensas naquele ponto. Todo ano acontece esse fenômeno até hoje. E nesse dia, o dia do fenômeno, o dia da tempestade, do vento forte, Jesus então falou para eles: entra no mar, entra no barco, vamos para outra margem. E a palavra do Senhor diz então que na hora que eles estavam, e interessante, né? Que os discípulos, todos eles conheciam, muito conhecedores ali sobre mar, sobre pesca. Então não deveriam ter tanto medo daquilo que estava acontecendo, ainda mais naquela região da Galileia. E a Bíblia fala então que ao entrar no barco para atravessar para outra margem do rio, a tempestade veio. A tempestade veio, só que Jesus estava o quê? Dormindo. Jesus estava descansando. O dia foi fadigado, o dia foi difícil, foi cansativo. Jesus pegou um travesseiro, a Bíblia fala que ele pegou uma almofada e ele então repousou, ele foi descansar. E interessante que a tempestade era muito forte, a ponto que aqueles homens que manuseavam muito bem o barco não estavam conseguindo. Talvez, alguns estudiosos falam, alguns professores dizem que, com certeza, por ele ser muito entendido sobre o barco, antes de acordar Jesus, eles já devem ter tentado várias coisas que eles entendiam. Tentavam uma coisa, não dava certo. Tentavam outra, não dava certo. Tentaram se acalmar, não conseguiam. E aí chegou o ponto crucial que eles vão e chamam Jesus, acorda Jesus. E eles falaram com Jesus como se Jesus não estivesse importando. E Jesus estava em sono profundo, né? Para ele não sentir, para ele não perceber que aquilo estava acontecendo. E algumas traduções falam, a versão atualizada da contemporânea diz que os discípulos perguntou para Jesus: você não se importa com a gente? Você não está vendo o que está acontecendo? Assim eles argumentando com Jesus. E aí os discípulos acordam Jesus e falam: Jesus, você não se importa com a gente? Você não está percebendo? Nós estamos perecendo e você não se importa com isso? E Jesus, calmamente, eu acredito que pelo temperamento, né, de Jesus, ele deve ter levantado, reparado aquela situação, né? Porque ele não fez estardalhaço, a Bíblia, dessa vez ele não pegou chicote, né? Não precisou. Então, com certeza ele estava calmo, não estava do mesmo jeito que estava no templo. E aí, ele acordou e falou simplesmente ao mar: paz, aquieta. E a Bíblia fala então que o vento cessou, tudo parou e tudo ficou calmo outra vez. E a Bíblia fala que Jesus disse para eles: por que vocês estão temendo tanto? Por que ainda vocês não têm fé? Quando Jesus chegar a esse ponto, porque Jesus estava fazendo essa pergunta para ele: por que vocês ainda não têm fé? Isso é uma pergunta que Deus faz para mim e para vocês. Quanto tempo que vocês me conhecem, vocês ainda não crê em mim? Quanto tempo que vocês me conhecem, vocês ainda não têm fé em mim? Há 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Há quanto tempo você me conhece, mas você ainda não tem fé em mim? Há quanto tempo você diz que me conhece, mas não crê no que eu digo para você? Se eu falei para vocês, vamos para outra margem, é porque eu vou chegar com vocês na outra margem. Se Jesus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Independente da situação momentânea, atual. Independente de qualquer circunstância ou situação, se Jesus disse, vamos a outra margem, Ele não ia perder tempo de falar isso se Ele soubesse que não iria chegar. Porque Jesus não é o homem mente, o homem usurpa, o homem engana,
O homem manipula. O homem, ele desenha, muda a situação. Talvez a forma das coisas. O homem mente, mas Deus não. Jesus não. Se ele disse para você, se ele falou com os seus discípulos, entram no barco, vamos para outra margem. Jesus sabia que ele ia chegar a outra margem. Jesus ia chegar lá. Os discípulos iam chegar com ele. Ninguém ia morrer no mar, ninguém ia cair dentro do mar. O vento não seria capaz de afogá-los. O vento não seria capaz de virar o mar que Jesus estava, e nem os outros barcos que viriam atrás de Jesus. Quando a gente tem uma fé consolidada em Cristo Jesus, nós não perdemos tempo em duvidar do que Jesus disse. Quando nós temos uma fé consolidada, nós não perdemos a fé durante o caminho, o percurso que nós temos a palavra, cremos na palavra dele. Quando nós temos uma fé consolidada, nós não perdemos a fé por coisas, até aplausíveis que seja. Um dia desse, eu estava aqui com o ministério de louvor, e eu falei algo para eles sobre a minha vida com Deus. O meu nível de fé, o meu nível de vida com Deus. Esses dias nós tivemos uma reunião semana passada, retrasada, né? Semana retrasada. E a gente, então, conversando aqui, uma noite muito gostosa. Eu falei, só tem uma coisa que eu falo com Deus, que talvez a minha fé, eu possa ter um abalo, mas deixar de seguir Jesus, não. Deixar de crer nele, nunca. Mas eu falo com Deus, guarda o meu coração, Deus, a respeito das minhas filhas. Porque quando você quando o diabo consegue tocar em alguma coisa na nossa vida, e o diabo acha que aquela área ali vai fazer você parar de crer no Senhor, e quando você não perde isso, quando você não deixa de crer, quando você não perde a fé, o céu, pode ter certeza que o céu trabalha em seu favor, o céu inteiro trabalha em seu favor. E eu falo com Deus isso, Deus, eu quero ser útil na sua obra, então, para eu permanecer útil, me ajuda com que a minha fé permaneça firme no Senhor. Eu posso perder qualquer coisa, mas não deixe eu perder as minhas filhas para o diabo, para o mundo. Porque quando isso acontece, pode acontecer em algum momento do diabo achar em nosso coração, e a gente fala, mas é justificável eu sentir, é justificável eu perder a minha fé. É filho? Não. Diante de Deus não existe justificativas aplausíveis. Ah, pastor, eu fui traída. Tá, quem te traiu foi o homem, não foi Deus. Ah, eu fui enganada. Tá bom, quem te enganou foi o homem, não foi Deus. Por que você, ao invés de você romper com essa pessoa, você rompe com Deus? Quando alguém te fere, quando alguém te machuca, quando alguém é desleal com você, quando alguém trai você, por que você prefere estar ao lado dessa pessoa e colocar a culpa em Deus? Achar que Deus é culpado. Então, algumas coisas que acontecem na nossa vida, a gente acha que é aplausível nós pararmos de crer. Mas nada justifica nós pararmos de ter fé no Senhor. Pararmos de crer no Senhor. E Jesus aqui está levando os seus discípulos a ter esse entendimento. Porque ainda vocês não têm fé. Andam comigo, comem comigo, vê os milagres acontecendo. Porque um dia Marcos perguntou para Jesus, como que as pessoas irão crer naquilo que nós estamos dizendo? Qual que foi a resposta de Jesus? Vamos? Qual que foi a resposta de Jesus? Os sinais seguirão
Aos que creem. Essa foi a resposta de Jesus. Então, neste momento, Jesus ensinando para eles: vocês andam comigo, vocês comem comigo, vocês ouvem a minha palavra, vocês veem o meu testemunho, vocês sabem quem eu sou. Porque antes disso, o que Jesus perguntou para eles? O que eu sou para vocês? Aí o que alguns responderam para Jesus? Alguns dizem que você é Elias, não é isso? Outros dizem que você é manipulador. Mas aí Jesus pergunta para os seus discípulos: mas para vocês, quem eu sou? Aí o que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os caras estavam andando com Jesus. O maior discipulador que houve na face da terra foi Jesus. Não foi o apóstolo Paulo, não foi Timóteo, não foi Tito, não foi Tiago, não foi Marcos, não foi Mateus, não foi João, não foi Matias, não foram todos os apóstolos e nem os discípulos, não foi Pedro. Foi Jesus, o maior discipulador. Eles andaram com Jesus, eles caminhavam com Jesus. E na hora que a tempestade veio, eles esqueceram daquilo que eles tinham aprendido e deixaram de crer no Senhor. Então, pastora, quer dizer que nós também, isso pode acontecer com a gente? Claro. Claro que isso pode acontecer. A questão de poder acontecer uma coisa, a questão do que deve acontecer é outra. Não deve acontecer com a gente isso. Não deveria também acontecer isso com os discípulos. É isso que Jesus está deixando bem claro na ortografia, na gramática. É muito simples. No português aqui, quando a gente vai pegar a interpretação gramatical, e você então vai entrar nesse contexto e Jesus dizendo, ainda não tendes fé. Isso quer dizer o quê? Vocês deveriam ter fé. Vocês não deveriam deixar de crer. Vocês não deveriam vocês não deveriam desejar a velha natureza. É isso que Jesus está dizendo para a gente hoje. Vocês não deveriam desejar ser o homem natural que vocês eram antes, o homem carnal, a mulher carnal que vocês eram antes. Vocês não devem achar que o sistema falam por vocês. Vocês não têm que ser Maria vai com as outras. Não é as circunstâncias que devem levar vocês. É isso que Jesus está dizendo para a gente no século hoje, no dia de hoje. Nós deveríamos ter mais fé, porque nós já andamos com Deus, nós já ouvimos a palavra dEle, nós não somos meninos e crianças na fé mais. Nosso alimento já é sólido, nosso alimento já é forte. Não é mais aquele novo convertido que está aos seus primeiros passos com Jesus, o qual ele nunca conhecia Jesus, e está começando a conhecer Jesus hoje. Porque esses que conhecem Jesus hoje, Jesus está dizendo bem claramente, né? Os teólogos, no estudo bíblico, quando fala sobre o argumento de Jesus com seus discípulos, Jesus está querendo dizer isso para eles. Se vocês fossem meninos na fé, se vocês fossem crianças na fé, vocês tinham um argumento de não entender o processo das coisas. Vocês teriam um argumento de ficar se justificando. Vocês teriam um argumento de ficar mostrando para mim que vocês têm razões aplausíveis para não crer ou crer. Porque vocês ainda não entendem as coisas de Deus, as coisas do alto. Vocês ainda não tinham maturidade para isso. Mas vocês andam comigo há tanto tempo. Já está comigo há algum tempo. Já viu os sinais, já viu os prodígios. Já viu a palavra se transformando. A palavra transformou também a vida deles. O que aconteceu com vocês? E vocês, no momento da tempestade, eu dentro do barco? Eu dentro do barco com vocês? Jesus está com você e você ainda não crê? Jesus está na situação, né, passando essa situação com você, e você ainda não crê que Jesus está aí.
Você talvez acha que Jesus é cego. Se você acha que você acredita num Deus cego, então não é em Jesus que você crê. Se você serve um Deus coxo, se você serve um Deus surdo, mudo, não é a Deus que você serve. Não é Ele, não é a palavra dele que você conhece. Pode ser qualquer outra pessoa, outra coisa, menos Deus. Quando nós entendemos quando nós temos essa maturidade, nós então começamos a crer mais no Senhor. Nós então paramos de ficar questionando Deus as coisas. Por que isso, Deus? Por que aquilo? Eu já questionei muito algumas coisas por achar que eu estava com a razão em questionar. Mas quando vamos para a palavra de Deus, quando entramos na palavra de Deus, quando compreendemos a palavra de Deus, nós então temos uma maturidade. E quando temos maturidade, nós temos fé. E quando nós temos uma fé consolidada, não são as circunstâncias que vai te levar. Você leva as circunstâncias para onde ela deve ir. Você aponta o caminho da situação. Não é a situação que aponta o caminho para você. Quantos hoje poderiam estar aqui? Pastor, alguns podem dizer em casa, eu sou prudente. Não, você não é prudente. Prudente é aquele que ele evita então todos os lugares. Ele não vai em nenhum lugar, todo mundo que vai para ele. Mas mesmo assim ele ainda tem contato com aquele que foi nos lugares para ele. Então não resolve muito. Prudente é aquele que sabe entrar e sair. Aí você diz assim, eu não vou no culto, mas eu tenho que ir na lotérica receber o auxílio emergencial. Eu tenho que ir no banco receber o auxílio emergencial. Eu não vou ao culto, mas eu vou trabalhar. Porque o trabalho é o meu sustento. Peraí, eu achava que o nosso sustento vinha de Deus. Porque ai dele se não for. Ai de você se não for Deus. Que amanhã você nem levanta para trabalhar. Então você não vai ter o seu dinheiro. Até então, nós achamos, esta igreja acha, que tudo que você tem é por causa de Deus. Trabalhar, eu preciso, mas vir à igreja, não, eu não preciso. Por que a igreja? Igreja é o culto em casa. Amém, concordo plenamente. E a igreja que não cultua em casa também, ela não é igreja, porque nós não somos igreja só aqui. A primeira igreja nossa é em casa. Então, quando nós não somos igreja lá, nós também não somos aqui. Não é verdade? Mas quando nós saímos das zonas de conforto, que é a nossa casa, e viemos para cá, aonde nós vamos estar com os nossos irmãos, claro, da maneira prudente que devemos estar, isso nós estamos dando um soco na cara do diabo, dizendo, quem nos sustenta é Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós servimos a Deus. Se estamos firmes com saúde de pé, sadios e salvos, é Deus. Não é patrão, não é sociedade, não é o governo, não são os políticos, não é a área da saúde. Se nós estamos de pé, é por causa de Deus. Deus disse que você vai chegar a outra margem, você vai chegar. Mas por que duvida que você vai chegar do outro lado? Mas por que você compara Deus com os homens que convivem com você? Por que você compara Deus às pessoas que convivem com você? Porque Deus, ele não é homem para mentir. Então ele não vai mentir. Jesus disse para você, vamos para a outra margem. Então vai chegar a outra margem. Pode ser a situação que estiver no meio dessa situação. Você vai chegar até lá. É uma conquista que você vai ter que realizar. Vai realizar? Amém? Se Jesus disse, se foi Ele de fato que disse que você vai conquistar, você vai conquistar. Se Jesus disse que você vai realizar, você vai realizar. Se Jesus disse que você vai chegar, você vai chegar. Não existe pandemia. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Coronavírus aconteceu, está aí. Você acha que parou?
Você acha que vai acabar por aqui? Claro que não. Besteira da igreja, a não ser você que não ouve Bíblia, que não lê Bíblia. Não acabou por aqui. Há coisas muito piores que há de vir. E se a igreja não se preparar hoje, ela sempre vai estar dentro de um sistema diabólico, que é ouvir a voz do homem e esquecer da voz de Deus. É obedecer a voz do homem e desobedecer a voz de Deus. É esse o sistema que o diabo quer que a igreja entre. Olha, meu irmão, pode ser quem for falar comigo. Pode ser quem for. Se não estiver debaixo do Espírito Santo de Deus, não vou obedecer. A igreja Casa da Bênção foi a primeira igreja a fechar as portas sobre o Covid-19. A primeira igreja. Foi porque a gente teve medo? Não. Claro que não. Foi questão de prudência. Mas também, nós não iríamos parar de orar. Nós também não íamos parar de adorar ao Senhor. Seja com 2, com 3 pessoas aqui dentro. Seja nas lives. Seja nos montes. Seja onde for necessário. Na igreja se reunir de 2 ou 3 pessoas, nós vamos fazer. Com prudência, claro. Com cuidados, sempre. Mas você acha que isso acabou por aqui? Você acha que isso foi o ápice? Claro que não. A igreja ainda não sabe o que é ápice. A igreja brasileira não sabe o que é isso. A igreja brasileira, nós ainda não sabemos o que é perseguição, não. Nós ainda não sabemos o que é passar por sofrimento, ainda não. A igreja brasileira não sabe, ela é muito imatura nessa área ainda. Nós somos. E eu peço a Deus uma coisa: Deus, nos faça fortalecidos hoje. Nos consolida hoje. Para que no dia necessário de mostrarmos que somos consolidados, nós então estaremos firmes. Porque vai chegar a hora. Para cada um de uma maneira, não é assim? Para cada um de um jeito. Mas vai chegar a hora de Deus provar que você está consolidado na fé e nele. E aí é onde você vai dar a resposta. Qual a resposta que você está dando? Qual a resposta que você deu durante esses 4 meses que já inteirou sobre pandemia no Brasil? Não no mundo, mas no Brasil. Esses 4 meses de lugares parados, coisas fechadas, empregos que infelizmente não existem mais, empresas que fecharam. Nesses 4 meses, o que você fez durante esses 4 meses? Você ficou questionando com Deus? Deus, você não está vendo a minha situação? Jesus, o Senhor não se importa com o que eu estou vivendo? Jesus, o Senhor não está nessa? O Senhor está dormindo? Olha, se é nesse Deus que você crê, você não conhece a Deus. Nunca conheceu. Então seria bom você passar a conhecê-lo. Porque vai chegar uma hora que a nossa fé vai precisar exercer. Vai chegar uma hora que Deus vai pedir uma resposta da nossa fé. A igreja, muitos deles nessa pandemia, estão dormindo em casa. Muitos ligam o celular, deixam o celular tocando, aberto, mas está vendo televisão. Está no jornal, na novela da Globo, que é uma porcaria, Globo. Né? Há quem gosta, o problema é de quem gosta. Né? Na minha casa não entra Globo. Então, neste momento, há muitas pessoas que perderam a fé porque não crê mais. Ah, essa palavra, já li essa palavra na Bíblia, sabia? Conheço isso aí, conheço a Bíblia, já li ela 3 vezes. Então, o problema é que você leu, só não vive. Você leu a Bíblia várias vezes, mas se tornou diabo. Porque o diabo também conhece muito bem a Bíblia, muito mais do que eu e você. Então, quando nós voltamos para Deus, quando nós temos uma fé consolidada, firme no Senhor, nada vai fazer com que a gente perca isso. E talvez nesse momento, nesses 4 meses, você já se perguntou, e você falou isso para Deus. Talvez não nesses 4 meses, mas talvez algum momento que você viveu, você disse: meu Deus, será que o Senhor não está vendo?
Será que o Senhor não está observando o que está acontecendo comigo? Está aí dormindo? Como se... A gente fala com Deus, né? A gente às vezes não fala, porque muitos têm medo de falar, mas pensa. Que Deus não existe, que Deus não se importa com você. Que Deus não está se importando com a sua situação. Talvez você ache que a sua situação é fútil demais para Deus. Que tem pessoas que a situação deles é mais importante, então está na fila primeiro. Não existe isso. Deus é onipresente, onisciente. Ele está em tudo, em todo lugar, e Ele conhece todas as coisas, todo o tempo Ele está observando. E Ele consegue observar todos os seus filhos. E Ele consegue compreender, entender a necessidade de cada um. Talvez para você é fútil, mas para o outro não é. Talvez a sua necessidade realmente seja mais simples do que outras pessoas que passam por mais sofrimentos que você. Mas Deus, Ele não está ligado a sofrimento. Porque se fosse assim, a África era para ser o lugar mais feliz dessa terra. De mais vitórias nessa terra. Deus, Ele não se inclina a sofrimento. Deus se inclina à fé. Então não é o nosso sofrimento que vai fazer com que o céu se mova. Não é os problemas que estamos vivendo que vai fazer o céu se mover. Não é a perda do seu emprego que vai fazer o céu se mover em seu favor. Oh, tadinho, olha lá, perdeu o emprego, foi mandado embora por causa da pandemia. Não é, meu irmão, não é o seu choro. Eu falei isso com uma pessoa da minha família ontem. Da minha família, eu falei, olha, o seu sofrimento, as suas lágrimas para Deus, não chega como nenhum aroma suave às narinas dele. O que vai chegar como aroma suave às narinas do Senhor é a sua oração, é a sua fé, é você proclamar, Deus, sim, eu creio em Ti. Eu falei ontem com uma pessoa da minha família, da minha casa, que eu amo muito. Eu disse, quando você orar, e quando você se voltar para Deus, e quando você se chegar até Deus, pode ter certeza que o céu vai mover a seu favor. Porque a fé agrada a Deus. Mas enquanto você só dizer, ai Deus, por quê? Ai Deus, por que? Está igual os discípulos dizendo, por que o Senhor não está observando a gente? Acorda. Acorda, Jesus. Está aí dormindo, babando na almofada. E não está observando a gente aqui. Nós estamos perecendo. O que o Jesus está falando? Nós estamos morrendo. O Vitor nem tinha jogado eles no mar, estava falando com Jesus, a gente está morrendo, não estava nem se afogando. O vento está mandando para um lado, mandando para o outro, né? Devia estar com uma ânsia de vômito, né? Acredito. Imagina. Devia ter, o trem está embrulhando lá e talvez, né? Até estava alguns chamando Raul lá dentro, gritando lá dentro, né? Soltando tudo que eles tinham comido durante o dia todo no meio daquela multidão. Talvez isso estava acontecendo, talvez eles acharam que realmente ia morrer. Aí eles falam com Jesus dessa maneira, acorda Jesus, você não está vendo que a gente está morrendo? Deus está vendo, e se Ele ainda não acordou, é porque Ele sabia que você não estava morrendo. Se Ele ainda não resolveu a situação, porque está no processo, precisa concluir o processo. Eles vão e acordam Jesus, Jesus acalma o mar. Mas uma coisa interessante também, tem momento que você nem chama a atenção de Deus, por isso que Deus não acalma a sua tempestade. Se os discípulos deixassem, eles iam chegar até a margem, mas sabe lá como eles iam chegar, né? Talvez alguns vivos, talvez outros não. Talvez alguns, né, passando muito mal, eles iam chegar à margem, que Jesus disse que ia chegar, então eles iam chegar, de alguma forma eles iam chegar. Mas tem uma situação na sua vida, que você não chama a atenção de Jesus, você não chama por Ele. Você não fala com Ele, você deixa as coisas acontecer. Você deixa as coisas como está, e vai chegar um momento que você vai se desviar. E a sua segunda fase será pior que a primeira. Se você não chamar por Jesus,
Vai chegar uma hora que o diabo, então, ele vai conseguir ferir o seu coração de tal forma que você não vai crer mais em Deus. Ainda teve uns doidos ainda que chamaram por Jesus, erradamente, mas ainda chamaram nesse contexto. Mas e no nosso contexto? E no seu contexto? Que você está vivendo uma vida fraca na fé. Você não está conseguindo mais crer em Deus. Você acha que Deus não olha mais para a sua situação. Que Deus não está no seu casamento. Que Deus não quer consertar a sua vida. Que Deus não quer transformar a sua história. Que Deus não tem propósito com você. Que você foi um acidente natural que aconteceu. Se no meio dessa situação você não chamar por Jesus, vai chegar uma hora que o diabo vai conseguir tomar o seu coração. A Bíblia fala sobre os discípulos que andaram com o apóstolo Paulo. E a Bíblia fala sobre um em específico, sobre Demas. A Bíblia fala que a Bíblia não fala o tempo que ele andou com Jesus. A história, sim, diz que Demas, andou com Jesus há aproximadamente 7 anos. Andou com Paulo há aproximadamente 7 anos. É muito tempo, né? Um discípulo andar com um discipulador. Aproximadamente, pode ter sido mais do que isso. E Paulo, quando foi embora, o que Demas fez? Se apaixonou pelas coisas deste mundo, se apaixonou pelo mundo, foi embora. Isso quer dizer, então, que ele estava com um discipulador, mas a sua fé não estava consolidada em Cristo Jesus. Talvez você está aqui, ouvindo essa palavra. Tem um líder lá com você, uma pessoa que leva a palavra de Deus até você, que ora com você, sobe aos montes com você, te ensina, te aconselha, fala para você, não faz isso não, não entra nessa não. Mas aí se essa pessoa um dia não estiver mais com você, aonde você vai parar? A sua fé então está consolidada em alguém ou em Jesus? A sua fé está onde? Em qual direção? Você gasta os seus dias para agradar o homem ou para agradar a Deus? Então, quando Jesus disse para aqueles homens, Jesus disse bem claro, ainda não tendes fé. Ainda não tendes fé? É uma pergunta, né? Interrogação. Igreja, você ainda não tem fé? Jesus disse para a gente isso hoje. Vocês ainda não têm fé? Já viveram tanta coisa, já livrei vocês, já libertei vocês da morte. Livrei você do dia mau. Eu livro você todo dia, a cada manhã que nasce, a minha misericórdia está sobre a sua cabeça. A cada manhã que nasce, as misericórdias do Senhor se renovam. A cada manhã que nasce, quando a palavra do Senhor diz misericórdia, é afastando-nos da morte, da condenação eterna. E será que ainda assim você não crê em Deus? Vai continuar murmurando, vai continuar reclamando, vai continuar justificando as suas ausências em adorar e cultuar ao Senhor? Porque, como eu disse antes, ausentes no seu serviço você não pode estar, porque senão o seu patrão te manda embora, né? Porque aí, sim, Deus é o seu patrão. E alguém que estiver me ouvindo na live e estiver discordando comigo, o problema é seu. Eu não me importo se você se inclina mais para o seu patrão. Porque, na verdade, nós devemos nos inclinar mais para Deus. A última palavra, a primeira e a última palavra vem de Deus. Não são as dos homens. E aí, quando a gente ouve a voz das pessoas dizendo, determinando o que a gente tem que fazer, até o ponto que nós temos que ir, não. Eu determino, quem determina é Deus, até o ponto que eu vou e aonde eu devo ir. Então, no emprego você não falta. Que você tem contato com N pessoas todos os dias. Na rua você não deixa de ir. Que eu, sinceramente, eu vou quase todo dia, viu? Quase todo dia eu estou no centro, preciso estar. De 2 em 2 dias eu estou dentro do mercado, que eu também preciso estar. E eu vou te falar uma coisa, é cheio o tempo todo, viu?
Não é verdade ou eu estou mentindo? Só na hora do almoço que dá uma, né? Que a cidade fica mais vazia no horário do almoço. Mas em outros horários, principalmente no sábado, parece que é feriadão, parece que é dia dos pais, né? Sábado em Perdões, parece que é dia dos pais, dia das mães, véspera de Natal, é sério. Falei, que isso, gente? O negócio tá bom mesmo, bombando. Fiz feira final de semana, sábado, tem que fazer feira, não é? Com 3 crianças dentro de casa, 4 crianças, né? Uma grande, 2 e 3 pequenas. Tenho que fazer feira. E aí a gente está em todos os lugares. Mas cultuar a Deus, tem que ir para banco, tem que ir na lotérica, tem que ir na academia, tem que ir para bicicleta. Meu marido hoje era 5h30 da manhã, ele estava saindo para dar uma pedalada. Eu falei, isso aí, vai firme. Que eu vou aqui continuar a ficar orando. Na hora que ele levantou, eu já estava orando. Eu falei, pode ir que eu vou continuar orando por ti, porque para você não cair, em nome de Jesus, não vem com o braço quebrado para casa. Que o problema é esse, né, gente? O problema não é cair, dar um raspão, que isso faz parte, né? Dar uma ralada, né, Andrei? Mas com o braço quebrado, perna quebrada, não dá, vai sobrar para mim, então. Né, com o braço quebrado igual do Luquinha, a mão quebrada, né, Lucas? É bicicleta, tá vendo? É a bike. Então, a gente faz tudo, nós fazemos tudo, mas cultuar ao Senhor, não. E sabe por que nós não cultuamos mais? É porque deixamos de crer. Deixamos de crer que esse momento é essencial e importante. Deixamos de ter essa compreensão. Nos acostumamos, nos acomodamos com a nossa vida rasa em casa, vendo filme quase o dia inteiro deitado no sofá. E de vez em quando lendo um pedacinho da Bíblia em um bom livro. Mas é a realidade. Vendo Netflix, Amazon, não é assim. Minha irmã falou que ela já não tem mais série nenhuma para ela assistir na televisão. Falei, então vai para a igreja. Falei com ela, então caça para ir para a igreja, minha filha. Não pode. Nós não podemos nos acomodar, nos acostumar, porque nós vamos perder a nossa fé dessa maneira. E muitos vão se desviar. E se você se desviar, meu irmão, pode ter certeza. Lembra aquele homem que você era do passado? Lembra aquela mulher que você era no passado, depravada, deprimente? Aquele homem perturbado, problemático, viciado, complicado? Então, multiplica por 7 vezes. Pior. Esse será a sua fase. Essa será a sua condição. Então, meu irmão, não perca a sua fé. Tenha uma fé consolidada em Jesus. Grite por Jesus quando você vê que a situação está ruim, não consegue orar, não consegue ler Bíblia, não consegue jejuar mais, não consegue ter vida com Deus. Atente. É hora de gritar por Jesus e dizer, Jesus, olha para mim. Olha o que está acontecendo. Jesus está olhando. Mas Ele quer que você fale. Jesus, olha aqui, acalma a tempestade para mim. Acalma o mar. E Ele vai acalmar. E neste momento, coloca a sua fé em ação. Confie no Senhor. Creia em Deus. Irmãos, eu disse e vou repetir. Já vou passar agora para os pastores. Eu repito isso, eu termino e repito isso para vocês. Pandemia é só o início de que muitas coisas nós vamos viver daqui por diante. Pode acontecer de dar uma acalmada, das coisas voltarem à normalidade, né? Que é assim que acontece. O comércio voltar normal futuramente, daqui a uns meses, as escolas, daqui a uns meses. Ano que vem, não sei, daqui a uns meses. Os bares voltar, né? Daqui a uns meses. Os restaurantes, tudo normal. Vai voltar, gente, tudo normal. Mas o diabo não quer que a igreja volte ao normal. O diabo não quer que a igreja rompa. Ele quer que a igreja permaneça fria, permaneça em casa, permaneça morna, permaneça decadente, permaneça sem fé, permaneça sem crer. Até que a igreja deixe de ser aquilo que ela veio fazer.
até a igreja perder a sua identidade. Porque deixar de ser igreja, nunca vamos deixar de ser. Mas nós podemos perder a nossa identidade como igreja. Não em ser igreja. Porque nós pertencemos a Deus. Mas o diabo pode roubar a gente, pessoas a ponto dessas pessoas perder a sua salvação. Então, se você está num momento difícil da sua vida, que você está nesse barco, precisando passar para outra margem, e está passando sufoco, está passando tristeza, está passando problemas, grite por Jesus. Mas lembre, se Jesus disse que você vai passar para outra margem, você vai passar. Se Jesus disse que nós vamos passar por nessa fase, nós vamos passar. Se Jesus disse que tudo vai se acalmar, tudo vai se acalmar. Amém? Amém? Queria que você ficasse de pé. E eu quero orar por você nessa noite. Na verdade, nós vamos orar juntos, amém? Quem gosta de orar aqui de amém? Amém. Então vamos orar um pouquinho. Eu queria que você fique bem à vontade, tire a sua mão do bolso, descruza seus braços, fique à vontade na presença de Deus. Vamos neste momento buscar por Jesus. Talvez nesses dias você não está conseguindo orar mais. Talvez algum tempo você não consegue mais ter uma intimidade com Deus. Talvez a sua fé foi tão abalada, talvez por coisas que você acha aplausíveis, mas por coisas também tão desnecessárias que foi o diabo que lançou. Talvez você está vivendo por um momento de frieza espiritual tão grande que nem responsabilidade com o reino de Deus você tem, você quer mais. Você está rompendo tudo com o reino de Deus. Você está rompendo com o ministério. Você está rompendo com as células. Você está rompendo com os discipulados. Você está rompendo com a obra de Deus na sua vida. Você está rompendo com o chamado de Deus para você. Talvez você está vivendo um rompimento tão grande com Deus e não está observando isso, porque você não tem mais compromisso com as coisas de Deus. Meu irmão, você está perdendo a fé. Já era para você ser consolidado na fé. Olha o tempo de crente que você tem e diz que é conhecedor da palavra de Deus. Olha o tempo de vida com Deus. Olha o tempo que você já ouve a palavra. Talvez você não tenha prática de leitura. Mas quantas vezes você veio a um culto, foi a um culto, foi a uma célula, foi conversar com alguém e alguém te falou a palavra, te ensinou sobre Jesus. E você ainda está nessa de não crer em Deus, de não confiar, de não ter fé. Você ainda está nessa de duvidar que Deus está ali. Você ainda duvida que Deus te ama. Essa é a realidade. Você acha que Deus escolhe os bons. Deus não escolhe os bons. E nem os sarados. A Bíblia diz que Ele veio para os oprimidos, para os que estão cansados, para os pecadores, para os que precisam e necessitam dEle. Para esses que Jesus veio. Jesus veio para mim. Jesus veio para você. Não importa a situação que você esteja. Creia em Deus outra vez. Creia em Deus de novo. Volte a confiar. Volte a crer que Jesus está ali. Se Jesus disse que vai acontecer, não duvide. Não nivele Jesus ao homem. Ele não é homem, Ele é Deus. E nele você pode confiar inteiramente que Ele nunca vai decepcionar você. Jesus não promete casa e carro. Isso é o que você vai fazer que vai produzir isso. Deus não promete para você um casamento. São as duas decisões que vai produzir isso. As suas escolhas.
Mas Deus promete sim, você ter vida. E vida em abundância. Jesus te promete sim, salvação. Crer em mim e será salvo, tu e tua casa. Jesus te promete sim, uma vida sarada em Cristo Jesus. Porque Jesus disse, sereis sarados. Jesus sim promete uma vida feliz. Porque Ele disse, o meu povo será o mais feliz da terra. Jesus sim promete bens. Mas o maior bem está no céu e não na terra. Jesus promete sim a maior herança que existe nessa terra. A Bíblia diz, vocês são chamados. Vocês sois chamados filhos do Deus vivo. Meu irmão, não duvide. Não duvide que Jesus ouve e atenta a você. Atende ao seu chamado, atende o seu grito. Atende a sua oração, atende ao seu pedido, seu pedido de socorro, de ajuda. Deus ouve a sua oração, a sua adoração, o seu louvor. Talvez tem pessoas aqui que precisam gritar para Jesus de novo. Talvez tem pessoas em casa que você precisa orar para Jesus outra vez pelas madrugadas, voltar a gritar Jesus outra vez na sua vida. Tem mães, pais, maridos e mulheres que você precisa gritar de novo pela sua casa. Porque a tempestade chegou. E você acha que Jesus não está observando. Que Jesus não está se importando. Mas Jesus não se importa com o sofrimento. Jesus se importa com aquele que tem fé. Porque aí Ele transforma o sofrimento. Então por isso eu convido você a se entregar na presença de Deus nessa noite. Você aqui e você na sua casa. Se você que está lá na sua casa, você está no lugar perto de alguém, você não quer orar perto de alguém, vá para algum cômodo. E você busque pela presença do Senhor neste momento aqui juntamente com a gente. Jesus está aqui. Busque a presença de Deus enquanto há tempo, meu irmão. Quantas coisas você parou de fazer, porque a sua fé está abalada. E você coloca isso culpa no homem. O homem não é justificativa para abalar sua fé. Nem demônios. Você precisa voltar a crer no Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É assim que Jesus fala para a gente. É assim que Deus fala para a gente. Você acha o Senhor quando você busca. Levanta suas mãos aqui nessa noite. Abra sua boca e o seu coração. Rasga o seu coração diante de Deus aqui nessa noite. Vai se aproximando de Jesus aqui nessa noite. Vai sendo cheio de Deus aqui nessa noite. Fala com Deus, Deus, eu preciso ter uma fé consolidada. Um dia Jesus também saindo do outra margem do mar, Jesus entrou na casa de Jairo. A filha de Jairo estava morta. As pessoas que estavam na casa de Jairo diziam, ela está morta, não tem mais jeito. Jesus disse, calem, fiquem quietos. E Jesus disse que aquela menina levantou. A Bíblia fala que aquela menina levantou. Jesus se chegou até ela. Jesus disse uma palavra para ela. E ela levantou, ela acordou. E Jesus disse, ela só estava dormindo, ela não estava morta. Meu irmão, aonde Jesus está, a fé, ela é transformada sim em milagre. Aonde Jesus está, há mudanças
na atmosfera, há mudanças dentro de casa, há mudança no caráter, há mudança na compostura, há mudança na postura, há mudança no nosso interior, há mudança até no nosso semblante, aonde Jesus está. É na sua casa que precisa acalmar a tempestade. Fala com Deus então. Reaja. É no seu ministério. Reaja. É na sua vida particular, íntima com Deus. Reaja. Mas saia do comodismo. Saia dessa mornidão, desse comportamento vazio com Deus. A falta de responsabilidade com o reino de Deus. Quem tem fé consolidada não duvida da palavra de Deus, não duvida daquela ordem que vem de Deus. Quem tem uma fé consolidada no Senhor, crê o tempo todo, crê o todo instante, crê somente. Oh Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite, nós te adoramos. Nós adoramos, meu Deus, porque o Senhor é presente neste lugar. E nós adoramos aquilo que o Senhor é. E o Senhor é real. Meu Deus, nós precisamos firmar a nossa fé, a nossa vida na rocha, que é o Senhor Jesus. Nós não podemos permitir que as coisas nos abalem, Deus. Que a situação nos abale, que a situação que determina a nossa história, a nossa vida, a nossa posição, a nossa postura, o nosso comportamento, o nosso caráter. Meu Deus, é a tua palavra que determina quem somos e o que somos. É a tua palavra que determina aonde iremos e o que faremos. Meu Deus, nós precisamos ter uma fé consolidada no Senhor, a ponto de nada e ninguém nos fazer perdê-la. Nem aquilo que nós achamos que pode ser a nossa maior fraqueza, nem aquilo que nós pensamos que pode ser o nosso maior medo, o nosso maior sofrimento. Nem isso, Deus, nem isso, Deus. Meu Deus, nós não podemos permitir mais que a igreja permaneça indiferente a respeito da fé. Nós precisamos romper na fé. E eu sei que ainda chegará um momento maior que o Senhor nos provará isso. Eu sei que este momento ainda é fraco para aqueles momentos que virão, onde nós teremos que provar a nossa fé. Só que o Senhor está dando um treinamento para nós hoje, nestes meses. E muitos o Senhor já reparou que não tem maturidade nem fé consolidada em ti. E eu peço, meu Deus, que esses que ainda não têm, que o Senhor aumente a fé, acrescente a fé deles. É o que eu te peço, para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão em casa, e para aqueles que já perderam a fé, que o Senhor tenha misericórdia deles. Ajude-os, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.